Amém, glória a Deus. Para nós é um motivo de alegria nós estarmos aqui nesta manhã, amém, juntos, para nós glorificarmos ao Deus Todo-Poderoso, ao Criador dos céus e da terra, amém. Para nós, repita, motivo de alegria nós estarmos aqui juntos, compartilhando a palavra de Deus, amém. Gostaríamos de dar um bom dia aos nossos ouvintes, amados amigos, na palavra de Deus, toda criatura que respira, que tem fôlego, louve ao Senhor, amém. E nós estamos muito felizes com Deus, embora passando por muitas dificuldades, por muitas provações, por muitas aflições, por muitas angústias, aborrecimentos, chateações, nós estamos felizes com Jesus Cristo, amém, autor e consumador da nossa fé. Saiu uma notícia aqui que o PSDB, Petrobras afunda no mar de lama, a empresa perde 610 bilhões na bolsa e vale menos do que antes do pré-sal. A estatal afunda neste mar de lama, vale hoje menos do que valia antes de as gigantescas reservas de pré-sal terem sido descobertas. Isso é um prejuízo muito grande, né? 610 bilhões. Um prejuízo terrível para essa empresa, né? Desvio de dinheiro, de propina, e o Brasil perde muito, o povo perde, a nação, o mundo perde com esse desvio de dinheiro que era para estar sendo investido, era para estar sendo aí, enfim. Então, um prejuízo incalculável que o Brasil, o mundo está passando com esses escândalos da Petrobras, esses desvios de dinheiro e da onde 75% foi prometido para a educação. Da onde que vai ser tirado esses 75% e 25% para a saúde? Da onde, já que a Petrobras passa por essa crise terrível, se ela não falir, se ela não fechar as portas, mas ela vai ficar muito baqueada. Ela já está muito baqueada. O Brasil está muito baqueado com esse desvio de dinheiro. 610 bilhões é muito dinheiro. Dinheiro que vai fazer falta para a educação, para a saúde, já está fazendo falta para a educação, para a saúde, para para a saúde, para a infraestrutura, enfim, todos os ministérios todo o setor do Brasil, para o asfalto, para cidadezinhas. Eu assisti uma reportagem domingo na Record, em que tem cidades aqui no Brasil, no Ceará, que não tem asfalto, não tem infraestrutura, o povo sofre por má administração, tá entendendo? Então, tem muitas cidades no Brasil que estão abandonadas, o povo que está totalmente abandonados, tá entendendo? Abandonados. Então, é uma má administração terrível, terrível, terrível mesmo. E só Jesus para ter misericórdia de nós. A nossa educação sofre, tá entendendo? A
nossa educação sofre. Tá entendendo? Então, é terrível mesmo, terrível. E que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus tenha piedade de nós, que Deus tenha compaixão de nós. Eu vi uma foto da Simone aqui, vou comentar aqui a situação da Simone. Eu chamei a Simone para vir fazer comida aqui para uns pedreiros aqui na minha casa e ela veio fazer tudinho, mas ela veio com umas conversas e eu não gostei muito das conversas dela. E aí eu mandei ela embora. Se for para conversar, fofoca, se for para, enfim, se for para inventar conversa, pedi para ela se retirar e ir embora. E ela foi, não me arrependo, porque eu não gosto de conversa, eu não gosto disso e daquilo, tá entendendo? Que ela possa se arrepender dos pecados dela, que ela possa, tá entendendo? Enfim, se for para vir aqui na minha casa é para orar, para buscar a Deus, para ler a Bíblia, para, enfim, não quero saber de conversa, não quero saber disso, não quero saber daquilo, não quero saber, não quero saber, não quero saber, não quero saber. Tá entendendo? Não quero saber se fulano falou, se ciclano falou, se Beltrano, não me interessa, não me interessa, não me interessa, tá entendendo? Não gosto de fofoca, não gosto de disse-me-disse, não gosto não tenho tempo para isso. Não tenho tempo se a fulana me tratou mal, se a Beltrana me tratou mal, né? Tu falou isso, tu falou aquilo, não gosto disso, não gosto. E preferi fazer sozinha aqui a comida dos pedreiros, preferi eu fazer sozinha aqui, do que, enfim, infelizmente. Eu estava lendo um livro do PLT, da Anguera, da Universidade de Anguera. Estou lendo esse livro do curso de didática geral, da Regina Célia Haidade, a editora. Eu estava lendo esse livro, eu estou lendo esse livro, são 13 capítulos, eu ainda estou no terceiro capítulo. E eu encontrei uma leitura complementar que eu gostei demais. Eu vou partilhar aqui no meu Face, na minha página, que fala sobre a crise na educação. Por que a educação está passando por uma crise? Por quê? Por falta do desvio do dinheiro público. Essa propina da Petrobras, esse mensalão. O PT está 12 anos no governo, o Partido dos Trabalhadores, e a gente viu tanto escândalo, tá entendendo? Por que está faltando transporte para o povo? Por que está faltando asfalto? Por que está por falta de temor a Deus, por falta de conhecer os mandamentos de Deus? Por que está tendo muito assassinato? Por que está tendo muito ódio no mundo? Por que está tendo muito? A gente tem que observar o seguinte: a palavra de Deus diz para nós que quando Adão pecou, quando o primeiro homem que Deus criou lá no Jardim do Éden, lá no Oriente, ele pecou, desobedeceu às ordens de Deus, ele caiu. Deus permitiu que o diabo já estava aqui na terra, o diabo foi expulso. Imagino que aquela guerra que está revelado lá no Apocalipse entre o diabo e os anjos dele contra o anjo Gabriel, ou Miguel, não me lembro, e aí venceu o anjo de Deus, justamente, mas o diabo foi expulso para a terra, e ali ele surge no Jardim do Éden. Ele peca, ele faz a mulher pecar, ele faz o homem pecar. E aí entra o pecado no mundo, entra a iniquidade, entra o ódio, entra a violência, entra o primeiro homicídio, a Bíblia relata o primeiro homicídio, etc. O homem é expulso do Jardim do Éden, a mulher também é castigada, a mulher não era para ter dores quando engravidasse, a serpente também é castigada por Deus, os três ali são castigados por Deus, são punidos, etc, etc, etc.
E aí surge que a terra é amaldiçoada por causa do pecado de Adão, por causa da desobediência da Eva. O mundo é amaldiçoado por Deus, a terra é amaldiçoada por Deus, porque eles desobedeceram o mandamento divino. Isso aí, os cientistas têm que acreditar, os professores, sabe, todos os educadores têm que acreditar nessa teoria da Bíblia. Tem que acreditar que o bicho, a serpente, ela existe, é um bicho, e ela que tenta o homem, ela que tenta a mulher, a desobedecer as ordens de Deus, a desobedecer os mandamentos de Deus, tá entendendo? A Bíblia fala que ele é o Deus desse século. O Satanás é o Deus desse século. Qual é a função dele? É justamente corromper o homem, é justamente enganar o homem, é justamente seduzir o homem. E a mulher quer fazer o erro, a fazer coisas erradas. E só Deus para ter misericórdia de nós, só Jesus para ter piedade de nós. Por isso que Jesus nos ensina a orar o Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, assim como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa nossos pecados, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Não deixais cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. O não deixais cair em tentação. O Adão e a Eva caíram na tentação. Caíram na tentação. Eles foram tentados pelo Satanás. Satanás estava ali transfigurado numa serpente sagaz, um animal criado por Deus, e tentou a Eva, e os dois caíram e desobedeceram. Então nós temos que trabalhar com isso, que existe esse bicho chamado Satanás, chamado diabo, que ele só vem para matar, para roubar e para destruir as almas dos homens. Ele quer destruir as almas dos homens, ele quer afastar, ele quer derrubar o homem, ele quer derrubar a mulher, ele é o mal, tá entendendo? E só Deus para ter misericórdia de nós. Nós devemos obedecer à voz de Deus. Deus deixou um mandamento para nós há milhares de anos. Deus deixou uma ordem, os mandamentos estão em Deuteronômio, Levítico, em Número, em Êxodo, nos livros da Bíblia, nos livros dos apóstolos, os escritos de Jesus, as teorias, os pensamentos. Nós devemos só Jesus Cristo para expulsar os demônios, que são os anjos de Satanás, que estão gerando enfermidades, estão tentando as pessoas, estão enganando as pessoas, estão seduzindo as pessoas, estão, sabe, manipulando as pessoas. São os legiões, são os anjos do mal. E são só Jesus Cristo com seus anjos para combater este mal, para combater essa peste, tá entendendo? Que Deus tenha misericórdia de nós. Nós temos que ter isso na nossa mente. Nós temos que estar do lado de Cristo, estar do lado de Jesus. Orar o Pai Nosso sempre. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa nossas ofensas. Pedimos para Ele perdoar nós, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Tá entendendo? Aquele que nos tem ofendido, aquele que não tem falado mal da gente, aquele que tem fofocado da gente, aquele que tem nos caluniado, aquele que tem inveja da gente, aquele que quer envolver a gente numa intriga, numa briga, aquele que tem ódio da gente, cospe na gente, bate na gente, coloca uma coroa de espinho na gente, quer a nossa desgraça, quer a nossa ruína, quer a nossa infelicidade. É contrário. Mas Jesus, em meio a toda essa situação de sofrimento, carregando aquela cruz, sendo batido por chicotadas, levando chicotadas, foi humilhado, foi ultrajado, foi cuspido. Jesus passou por todo aquele sofrimento. Ele pedia para o seu Pai perdoar os pecados daquele povo ímpio, daquele povo injusto, daquele povo incrédulo, daquele povo soberbo, daquele povo arrogante, daquele povo mal, malignos, que faziam mal, que não entendiam o amor de Deus, não compreendiam o amor, a misericórdia de Jesus Cristo. E nós precisamos
Pedir de Deus que Deus tenha misericórdia de nós. Afastar todo o mal, afastar tudo o que não presta. Amém. Então, eu estava lendo essa leitura complementar desse livro, A Crise na Educação. Por quê? Então, ela escreve, ela diz que é com muita tristeza que nós, os educadores, constatamos está a escola em crise. Ela não consegue desempenhar com eficácia a função de informar, e muito menos a função formadora. Inúmeras tentativas já foram feitas no intuito de superar esta crise e melhorar a qualidade do ensino no Brasil e no mundo. Para tanto, os objetivos foram redefinidos, conteúdos mais atualizados foram acrescidos ao currículo. O que tem que acrescentar no currículo da educação? A Bíblia Sagrada. Nós temos que pôr, eu proponho que nós temos que pôr a Bíblia Sagrada no currículo da educação. Está entendendo? Os mandamentos de Deus, o ensinamento, a oração. As escolas têm que ensinar para os seus alunos a orar o Pai Nosso, quando começar uma aula, a orar o Pai Nosso, a sempre estar orando, a sempre buscando a presença de Deus. Está entendendo? Já foram feitas no intuito de superar esta crise. Nós só podemos superar essa crise na educação, com fé em Jesus Cristo. Não só na educação, como uma crise na nossa fé, a crise no casamento, uma crise econômica, a crise no Brasil, a crise na nação, qualquer crise que surge, uma crise de enfermidade, uma crise de doença, uma crise que a gente passa só com fé em Deus, só clamando a misericórdia de Deus. Não adianta nós ignorarmos a existência de Deus. Não adianta nós pensarmos que Deus não existe, que Deus não é real, que Ele não vela. Não adianta. Nós temos que colocar a educação, a economia, o presidente da República, os senadores, os prefeitos, a sociedade, a população, os povos, o mundo, as nações, tem que pôr Deus em primeiro lugar. A Bíblia diz, não é eu, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo vos serão acrescentado. Então, o segredo da vitória, o segredo de uma nação bem-sucedida, o segredo de um povo educado, temente, abençoado por Deus, é estudar a Bíblia. Tá entendendo? É orar, falar com Deus sempre. E melhorar a qualidade do ensino. Para tanto, melhorar a qualidade do ensino é ensinar a palavra de Deus. Os objetivos foram redefinidos, conteúdo mais atualizado foram acrescentados ao currículo, enquanto o antigo acervo de técnicas didáticas foi revisto, com novas estratégias de ação sendo sucessivamente implantadas, mas isso não resolveu o problema. Nós temos que combater o bicho. O bicho é o inimigo da educação é o diabo, é a Satanás. Ele não quer que as pessoas sejam honestas, sejam íntegras, sejam boas, sejam cidadãos. Nós temos que inculcar na nossa cabeça que nós temos um inimigo. Quem é ele? Satanás, o diabo. E ele precisa ser derrotado pelo anjo de Deus. Ele precisa ser aniquilado, ele precisa ser derrubado, ele que tem que cair. E só quem faz isso é o poder de Jesus de Nazaré. Só Jesus de Nazaré tem o poder de fazer com que esse dragão da educação, esse dragão das almas humanas, esse anjo do mal, esse anjo maligno, esse pai da mentira, pai da ilusão, pai da maldade, pai do pecado, pai, enfim, das obras malignas, das obras que não valem nada, das obras condenáveis por Deus, caiam por terra, amém? Então, ela fala que enquanto os antigos acervos de técnicas didáticas foi revisto, com novas estratégias de ação sendo possivelmente implantadas, mas isso não resolveu o problema.
Eu já falei, nós devemos pôr um antigo acervo na educação, que é hoje, ou sempre foi, desprezado pelo sistema que é a Bíblia. Nós temos que colocar nesse acervo de técnicas didáticas, nós temos que colocar a Bíblia Sagrada. A Bíblia é um recurso didático dado por Deus, muito valioso, muito precioso, e nós não podemos ignorar, jogar fora esse tesouro, jogar fora essa pérola, jogar fora esse rubi. A Bíblia tem que estar incontida no acervo para melhorar a crise da educação no mundo, no Brasil, na face da terra. E a oração, inculcar na mente dos nossos alunos, do povo, que há um Deus todo-poderoso, que há um Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É esse Deus, ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque ele nos criou. Não adianta nós descartarmos a teoria da Bíblia, sabe? Não adianta nós desprezarmos, porque o que acontece é isso. É mais violência, é mais soberba, um homem achando que Deus não existe, um homem pensando que Deus não existe, aí ele comete toda sorte de iniquidade, toda sorte de pecados, toda sorte de mal feito, etc, etc. Então, para nós, educadores, nós só podemos resolver, na minha concepção, no meu ponto de vista, implantando a Bíblia Sagrada, orando de dia e de noite, ao único que tem poder para resolver os problemas, Jesus Cristo. Ele está acima de Pestalozzi, de Aristóteles, de Sócrates, desses pensadores. Jesus está acima desses filósofos. Por quê? Porque ele é o Filho de Deus, porque ele tem a palavra de vida eterna. Ele tem a palavra de vida eterna para o homem, para a mulher, para uma geração, para um povo. E nós não podemos, de maneira alguma, desprezar as palavras de Jesus. O que ocorre neste mundo é que Jesus é rejeitado, é que Jesus é desprezado, é que Jesus é colocado no escanteio. E nós não podemos fazer assim. Jesus tem que ser o centro, juntamente com seus ensinamentos, juntamente com a sua Bíblia, com seus atos, com suas epístolas, com o que ele fez, com o que ele quer fazer no mundo. Ele tem que ser a cabeça, ele tem que ser o motorista, ele é o dirigente, ele é o regente, ele é o líder, ele é o rei, ele domina, ele que domina, ele que governa, querendo um homem ou não. Jesus é o rei dos reis. E nós não podemos viver sem Jesus. Nós não podemos viver sem o Deus da Bíblia Sagrada. E tendo fé em Jesus que ele pode resolver, sim, os problemas, não só da educação, como eu já falei, mas os problemas de uma nação, de um país, tá entendendo? Um problema de um povo. Ele tem esse poder, porque ele criou o homem, ele criou a mulher, ele criou o sistema, ele criou a lua, ele criou a noite, ele criou... Tá entendendo? Ele criou o dia, ele nos criou no ventre materno da nossa mãe, ele que nos sustenta, ele que... Enfim, ele faz tudo, ele faz o bem, ele faz o mal. Aí essa mulher, essa autora, ela fala que embora o esforço não tenha sido em vão, temos de reconhecer que não apresentou os resultados esperados, porque a crise revelou-se muito mais profunda do que nisso aparentava. Sabe por que essa crise é profunda? Sabe por quê? Porque, como eu já falei, tem que implantar a palavra de Deus. A Bíblia diz, ensina a criança no caminho que ela deve andar. E quando ela for grande, adulta, ela não se desviará dele. O caminho é Jesus Cristo. Então, essas pessoas que foram... Eu sou de uma geração que a educação cristã não era implantada ainda. Então, nós devemos implantar a educação cristã dentro das nossas escolas, dentro das nossas faculdades, dentro das nossas universidades, dentro das nossas empresas, dentro das nossas casas, dentro, enfim, de tudo. Amém? Não se resumindo em simples questão de reformulação de objetivo
conteúdo ou estratégia. O que estava em crise eram os valores e a escola, sendo uma instituição social, refletia a crise de valores que atingia a sociedade. A Bíblia fala de valores, a Bíblia fala de respeitar o próximo, a Bíblia fala de não, violar os direitos do próximo. A Bíblia ensina, orienta como o cidadão deve se comportar na terra, os valores de temer a Deus, de buscar a Deus, de confiar em Deus, de respeitar a autoridade de Deus. O problema é que um homem mora na terra e não dá glória a Deus, não exalta a Deus, não glorifica a Deus, não se humilha na face de Deus, não se prostra. O problema todo é esse aí. Os valores do homem é você ter fé em Deus, é você amar a Deus, é o primeiro mandamento da lei de Deus, é amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de tudo que tu entende, de todas as suas forças. E isso o homem não faz. Ele não ama a Deus, o Criador, o Redentor. Ele ama mais as coisas materiais, ele ama um carro, ele ama um dinheiro, ele ama a fama, ele ama um poder, ele ama uma glória, ele ama as coisas materiais. E nós não podemos amar as coisas materiais. São boas, são bênçãos de Deus, mas um valor que nós devemos resgatar para nós e para a humanidade, um valor que nós devemos ter no nosso coração, é reconhecer que nós não somos nada, que nós somos pó e cinza e que Deus é tudo na nossa vida. E reconhecendo esse valor, nós devemos nos humilhar diante de Deus. Nós devemos nos humilhar, reconhecer a autoridade de Jesus Cristo, entregar na mão de Deus. E um valor é temer a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo e amar o semelhante como a nós mesmos, respeitando o próximo, coisa que não ocorre mais. São esses valores que nós devemos resgatar. E isso a Bíblia ensina, isso a Bíblia instrui. Os profetas de Deus, os apóstolos de Deus têm que estar em primeiro lugar. Tudo que eles falaram são palavras de vida. Tudo que eles deixaram escrito na Bíblia são palavras de vida eterna. Amém. E isso tem que ser passado para as nossas gerações. Isso tem que ser transmitido com fé, com convicção, com zelo e com amor, dentro da escola e fora da escola. Confiando em Deus, Deus nos tirará dessa crise. Não confiando em nós mesmos, no nosso método, na nossa eficácia, nós somos capazes porque Deus nos faz capazes. Se nós conseguimos alguma coisa, porque Deus assim nos deu força, nos deu coragem, nos deu ânimo, nos deu inteligência, nos deu sabedoria, foi o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Isso nós devemos falar, que existe um Deus todo-poderoso, que rege esse universo, que domina. Só que esse povo é incrédulo, não crê em Deus, não crê nos seus profetas, tá entendendo? Não acredita. A gente prega a palavra de Deus, a gente ensina a palavra de olha, ama a Deus, você tem um Criador, você tem um Redentor, você tem um Deus que te ama, que perdoa as tuas iniquidades quando tu assim se arrepende, põe a mão na consciência, que te ajuda, que vela por ti, que não quer teu mal, quer teu bem, mas tu tem que obedecer às regras, tu tem que obedecer o caminho de Deus, tu tem que se esforçar para conhecer a Deus, tu tem que buscar o caminho do bem, tu não tem que imaginar que tu vai ficar impune, que tu vai fazer isso, vai fazer aquilo, tu não vai ser descoberto, que tu vai prestar conta diante de Deus, que tu vai, nós, tanto pobre como rico, poderoso, raças, tribos, cor, língua, etc, etc, vamos prestar conta e acreditar no que a Bíblia diz. E a crer no que a palavra de Deus fala. Dessa maneira e dessa forma, nós vamos sim, com fé em Jesus Cristo, orando, unindo a nossa fé, juntamente com as igrejas, etc., nós vamos, confiando em Deus, nós vamos conseguir vencer todas as crises que surgirem na nossa vida. A minha ferramenta é a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é uma ferramenta que destrói o mal,
que destrói a mentira, que destrói, sabe, o diabo, o Satanás, os seus anjos. A fé em Jesus Cristo é a nossa ferramenta eficaz. A fé, a confiança nas palavras de Jesus. Não estou vendo, mas eu acredito que Jesus é poderoso para fazer isso. Jesus é poderoso para fazer um milagre. Jesus é poderoso para curar uma ferida. Jesus é poderoso para curar minha alma. Jesus é poderoso para tirar a mágoa do meu coração, para tirar o rancor. Jesus é poderoso para curar um tumor no meu cérebro, para curar uma enfermidade, porque eu ouvi falar dele. Ele esteve em Jerusalém, ele esteve em Israel, ele fez milagre, ele já foi embora, ele está no céu, mas ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Amém. Confiando em Jesus Cristo dessa maneira, nós vamos vencer as crises, respeitando os seus valores de ética, de integridade, sabe, se contentando com o que a gente tem. É pouquinho que a gente tem, mas amém, é a bênção de Deus. Amém? É dando graça nas coisas pequenas, tá entendendo? Dando valor nessas coisinhas pequenas. Jesus disse, porque foste fiel no pouco. Foste fiel nesse pouquinho que tu tem, foste fiel no pouco, sobre o mundo eu te colocarei. Vamos ser fiel no pouco. Deus me colocou numa escolinha pequenininha, onde eu queria estar numa escolona, uma escola muito grande, luxuosa, rica, poderosa, cheia disso, cheia daquilo, mas Deus me colocou lá no meio dos índios, para dar numa escola de madeira. Não tem recurso, não tem água, não tem lousa, não tem merenda, não tem farda, o salário é precário, etc. Tem que ter muito amor para exercer a profissão de professor. Tem que ter amor, porque se não tiver amor por Jesus Cristo, a gente não consegue. Tem que ter amor, e o amor ele tem que ultrapassar as barreiras. Se nós tivermos muito amor no nosso tanque, nós somos um carro, se tiver muito esse sentimento de amor por Jesus e por a sua palavra, nós vamos vencer qualquer obstáculo, qualquer barreira que surja na nossa frente. Porque o que não falta é obstáculo, que não falta é barreira, que não faltará é dificuldade, que não faltará é crise de água, é crise de luz, é crise de falta de pagamento, é crise de falta de manutenção, é crise de chuva, é crise de falta de peixe, é crise de falta de carne, é crise disso, é crise da falta de amor, falta de carinho, falta de fé, falta de esperança, falta isso, falta aquilo, falta tanta coisa. Mas o que não pode faltar é o amor a Deus, é a fé em Deus. Com essa Deus no comando, com Jesus Cristo sendo nosso piloto, com Jesus Cristo sendo nosso regente, nos orientando, sabe, nos domando com amor, com paciência, a Bíblia, nós vamos vencer a crise. Amém. Vamos vencer essas crises em nome de quem? De Jesus Cristo, de Jesus de Nazaré, porque Ele é o vencedor. E nós somos vencedores. Nós não só somos vencedores, nós somos muito mais do que vencedores. Vencemos a morte, vencemos um principado, vencemos uma potestade, vencemos uma tentação, vencemos isso, vencemos aquilo, vencemos a nudez, vencemos a fome, vencemos a crise da educação, a falta de crise, a falta de interesse, a falta daquilo, a preguiça, a enfermidade, a dor de cabeça, a carência, a incompreensão, a agressividade, o ódio. Tá entendendo? O mundo está cheio de ódio, o mundo está cheio de falta de pessoas que não se compreendem. Mas vamos vencer em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo nós iremos vencer todas essas barreiras, essas dificuldades, cujos valores, repito e digo, amar a Deus sobre todas as coisas. Ensinar os mandamentos da lei de Deus sem perseguição. Por causa desses mandamentos, nós somos perseguidos sem perseguição nenhuma. Nos deixas livres para ensinar a palavra de Deus. Não, nós estamos ensinando coisa boa, nós estamos ensinando o que é bom, o que é justo, o que é reto. Deus se agrada disso?
O coração de Deus está se agradando porque nós estamos ensinando a palavra de Deus. Porque passará o céu, passará a terra, mas a palavra de Deus não passará. E Deus está se agradando do que nós estamos fazendo. Então o que interessa é agradar o coração de Deus. E deixa o resto na mão de Deus. Nós não vamos nos preocupar com o que diz, deixa que Deus vai nos recompensar. Vai nos recompensar. Porque nós não estamos maltando, nós não estamos roubando, nós não estamos defraudando, nós não estamos desviando dinheiro de empresa, nós não estamos enganando o povo, nós não estamos fazendo nada de mal. Nós só estamos dizendo para o povo que nós só vencemos a crise, qualquer crise que surge na nossa vida, seja uma depressão, com muita fé em Deus, muito amor a Deus, muita oração, muita perseverança. Nós vencemos a solidão. Quem tem Deus não se sente só. Quem tem Deus no coração não sente falta de nada. Por quê? Porque Deus completa tudo. Deus é o nosso combustível. Deus é a nossa gasolina. Deus é o nosso ar, a nossa respiração. Jesus Cristo é a nossa esperança. Jesus Cristo é o nosso refúgio. Jesus Cristo é o nosso valor, é a nossa pedra preciosa. E nós não nos envergonhamos de dizer para o mundo que Jesus Cristo é a nossa misericórdia. É o nosso advogado, é o nosso juiz, é o nosso Senhor e Salvador. Entregamos nas mãos dele toda a injustiça que fazem contra nós, toda a mentira, toda a calúnia, etc., todo o ódio, tudo isso, tudo aquilo, entregamos na mão de Jesus Cristo. Amém. Então, essa mulher fala que o processo educativo sempre se encarregou de difundir os valores sobre os quais se estruturava a sociedade que estava inserida. Assim sendo, na Grécia de Péricles, o ideal era a formação do cidadão consciente e participante da administração da sociedade-estado. Em Roma, nos Cesáreos, almejava-se formar o político loquaz e bravo guerreiro durante a Idade Média. A meta era a formação do homem moralmente íntegro e do cristão temente a Deus. Isso na Grécia. Na Grécia Antiga, por ocasião da Revolução Comercial e posteriormente industrial na sociedade, que sofreram de forma mais aguda e intensa. O impacto dessa fase propunha-se formar o burguês dotado de incentivo ao centro comercial. E assim foi ao longo dos séculos. Cada sociedade, cada época histórica, de acordo com os valores sobre os quais se alicerçavam, tinha um ideal de homem a ser formado. E a escola é a agência dessa sociedade. Ela se encarregava de cumprir esse ideal, né? E assim foi ao longo do século. Cada sociedade, cada época histórica, de acordo com os valores sobre os quais se alicerçavam, tinha um ideal de homem